Deixa eu falar para você inicialmente de uma promessa. E essa promessa consta no livro de Joel, no capítulo 2. Nos versos 28 e 29 de Joel, capítulo 2. Eu não estou muito acostumado com 2 microfones, eu não sei aqui direito. Está todo mundo me escutando bem? Ótimo, graças a Deus. Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: E acontecerá, depois que derramarei em meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso foi uma promessa de Deus, vinda por Joel, que era profeta. E a gente não tem muita informação sobre esse profeta, mas ele vem falando de uma mensagem que produz impacto na vida de todos nós. Porque o livro de Joel como um todo trata de determinadas formas de ver a vida e da consciência que se instala em nós em determinadas circunstâncias. E é sobre essas circunstâncias e percepções da vida, essas lógicas da existência que nós vamos tratar nessa manhã. Como nós enxergamos a vida, como nós deveríamos enxergar a vida, como Deus enxerga a vida, qual é o nosso caminho nesse mundo. E o livro de Joel é composto dentro de um ambiente de muita dor. Joel, ele atuou em Judá, Reino do Sul. E o que tinha havido aqui era uma praga de gafanhotos terrível. Como eu tenho origem agrícola, eu sei bem o que é isso. É uma coisa, irmãos, assustadora, de um dia você chegar na sua lavoura e você ter de tudo, e no outro dia de manhã não ter absolutamente nada para você colher. São as coisas que acontecem de repente. No entanto, apesar do livro de Joel começar dessa forma, as entrelinhas desse texto, elas mostram para a gente que não sempre foi assim, que havia uma realidade anterior a essa praga que aconteceu. E essa é a primeira consciência que se instala na vida da gente, é a consciência da vida boa. Normalmente isso acontece nos começos, e são coisas que a gente não quer que termine. E aí acontece que você começou o seu casamento, está todo feliz, a mulher está toda feliz, não tem muita coisa em casa. Se você casou como eu casei, eu não tinha prato, não tinha talher. Era uma casa muito engraçada a minha, sabe? Não tinha nem televisão, mas também nem precisava, né? Tinha janela, então a gente podia ver janela e tal. Vocês estão pensando que eu estou falando aqui? Aí, acontece que esses começos são muito gostosos. São os primeiros momentos no seu emprego novo, a expectativa da entrada na universidade, é uma beleza, o namorinho que começou agora, é a experiência de entrosamento no colégio, é tudo muito bom. E a gente não quer que passe. A gente quer que as coisas se perpetuem, não é? E aí a gente vai sendo envolvido nessas esferas e nesses ambientes de zona de conforto. A gente quer que a coisa continue assim. Está muito bom do jeito que está. Não mexe não. É minha adolescência na igreja que é muito legal. E eu conheço muita gente. E tem uma turma enorme que foi para uma temporada. E está tudo muito bom. Mas os anos passam. E não importa que lógica de vida você adotou, os dias ruins, eles vão vir.
E o que vai sobrar é a saudade, não é? Dessa consciência da fartura que havia, essa consciência isolacionista, que coloca a gente assim num lugar tão bom e a gente não precisa de mais ninguém, só daquele grupinho, só da esposa, só do marido, só daquela turminha ali, dos meus apetrechos eletrônicos, eu não preciso de mais nada, aqui tá bom, eu não preciso nem de Deus. Está muito bom nessa zoninha de conforto. Judá estava assim antes da praga de gafanhotos. A gente lê nesse texto que Judá desfrutava de uma economia muito forte. Era uma economia baseada na agricultura, na pecuária. E nas entrelinhas do texto a gente vê que anteriormente, antes da praga de gafanhotos chegar, havia plantações de macieira, havia trigo, tinha muito pasto para o gado, tinha fartura de frutas, tinha fartura de cereais, tinha muita coisa para todo mundo, era riqueza, era fartura, e a gente pede por isso, não é verdade? É isso que a gente busca, é isso que muitas vezes se instala como script de vida para a gente, é essa zona de conforto da fartura, de que não falte nada para a gente. E a gente acaba caindo nessa ilusão de que determinados momentos da vida da gente, eles vão ser para sempre, e de que eles não vão terminar, de que um dia a doença não vai bater na sua porta, de que um dia os seus cabelos brancos não vão começar a surgir, de que um dia o aperto, o arroxo financeiro não vai chegar, de que um dia os primeiros problemas de relacionamentos no namoro, no casamento com seus pais, eles não vão começar, ou com seus filhos, eles não vão começar. Porque é tão bom ter filho criança, não é? Aquela coisinha pequenininha que você joga para cima, que você abraça, que beija, que chama você de papai e você se derrete. Mas de repente aquele meninão cresceu e agora ele calça 44. Não é verdade? E tem um chulé horrível. De repente, aquele maridão bonito, que era assim uma fração própria, não é? Denominador é maior do que o numerador, é maior do que o denominador, sabe? E agora ele virou uma fração imprópria. Está cheio de mania, de cacuete. Então você casou com a sua esposa, tudo estava bom para ela, não é? Eu já ouvi alguém dizer, alguém dizendo o seguinte, que o homem casa esperando que a mulher não mude, e a mulher casa esperando que o homem mude. E aí você casou, a sua esposa achava tudo bom, tudo legal, tudo estava maravilhoso. Você deixava a toalha molhada em cima da cama, ela não reclamava, não é? Deixava a sujeira toda na cozinha. Eu não sei o que é que homem tem na cozinha, vai fritar um ovo. Parece que passou um tsunami na cozinha, mela tudo, pano de prato. Se você for desastrado igual a mim, eu tive muito cuidado de botar esse terno hoje de manhã, pedi para a Mari segura porque eu amasso tudo. Então, a gente espera que essas coisas nunca aconteçam com a gente. É a percepção da fartura. É a lógica de vida que a gente adota. E para que isso aconteça, muitos valores são cultivados no coração da gente. E o livro de Joel deixa isso claro, principalmente no primeiro capítulo, porque ele faz uma convocação quando a praga se instala, das pessoas que tinham o estilo de vida mais leviano, até aquelas pessoas que tinham o estilo de vida mais regrado e mais disciplinado. Ele convida o ébrio, que é aquele cara que não tem compromisso com nada, é um bom vivã, um farrista, que a vida é boa, que a família dele dispõe de recursos, pode mandar ele para todo final de semana para uma festa diferente, ele tem 18 anos, já tem carro, ele está nem aí para nada, ele quer beber, ele quer farrar, ele não está nem aí para nenhum compromisso sério, ele só quer que a juventude dele permaneça para sempre, e tem muita gente que vive assim até os 70, 80, 90, de farra em farra, de festa em festa, querendo que aquilo não acabe nunca.
Aí depois ele vai falar de viúvas virgens, mulheres virgens que perderam o marido, que é aquela pessoa que tem aquela vida tão regrada, sabe? Disciplinada, nunca fez mal a ninguém. Aquela pessoa que carrega valores morais muito profundos e arraigados. E que a vida dela se tornou essa zona de conforto, onde ela, no isolacionismo dela, na disciplina dela, onde ela, nos conceitos morais dela, encontrou um abrigo, encontrou um refúgio. E vive dentro desse abrigo, dentro desse refúgio. E ninguém pode entrar. E ao mesmo tempo é aquela pessoa que muitas vezes se torna legalista e olha para o ébrio e diz assim, olha que estilo de vida, está caminhando para a morte. Aí depois a Bíblia fala aqui em Joel, no primeiro capítulo, dos lavradores, que é aquela pessoa responsável, aquele menino estudioso, sai de casa todo dia, naquele horário, certinho, faz tudo certo na vida, é trabalhador, é esforçado. Para utilizar um termo muito atual, ele é um empreendedor, ele é aquela pessoa que faz mundos e fundos, que mobiliza a nação, é aquele camarada que carrega muitas vezes a coragem de todo mundo, ele é um lavrador. Ele é o que rompe o solo duro. Ele é o que destoca troncos de árvores enraizados lá embaixo. Ele é o que quebra rochas. Ele é o que conduz a boiada. É o forte, é o corajoso. É o que faz. É o que é. É aquele homem cabra macho que bate no peito e diz assim, foi eu que fiz. Saí da vida do nada, saí do meu interior com a mão na frente e outra atrás, e hoje constituí patrimônio, vim de uma família pobre, e hoje olha aqui onde é que eu estou, morando no lugar tal, dirigindo o carro tal. É o lavrador. E última categoria, e é interessante, só um minuto, perdão, esse lavrador ele vive nessa zona de conforto também, não é? Ele criou um ninho para ele a partir das suas realizações pessoais. E ele vive aí. E essa é a vida que ele chama de vida. E a última categoria é dos sacerdotes. Aquela pessoa ultra religiosa, sabe? Aquela pessoa que tem um temor de Deus. Aquela pessoa que vai à igreja todo domingo, que muitas vezes chorou e chora pelos seus pecados. É aquela pessoa que muitas vezes carrega assim a alcunha de seu esteio da família, a reserva moral da sociedade. É aquela pessoa que os outros olham e espelham a fé nele, diz assim, eu queria ser um crente igual a fulano. E essa pessoa construiu a vida dela dentro dessa coisa de igreja, dentro dessa coisa de doutrina, dentro do ritualismo religioso. Ela cultivou a vida dela dentro dessa esfera, dentro desse ambiente, que é o que muitos de nós fazemos. E muitos de nós queremos ser de um tudo. Ora ébrio, ora moralista, ora trabalhador, ora religioso. Nós cultivamos isso como script de vida. O fato é que nós queremos zonas de conforto para a gente. A gente quer isso. No entanto, independente do estilo de vida que você adotou, da consciência que você adotou, daquilo que você chamou de vida, a praga vem. E ela vem com força, viu? E ela vem para destruir. Aqui, no contexto de Judá, é uma praga de gafanhotos. Terríveis. Sobra nada quando passa a praga de gafanhotos. E eu já tive oportunidade de ser testemunha ocular disso acontecer. Não sobra nada, meus irmãos. E quando eles dão revoada, você não escuta nada também, que é só um zumbido gigante, amedrontador, e passa,
e por onde passa destrói, deixa nada. A palavra de Deus fala aqui em Joel que até as cascas das árvores foram depenadas, foram arrancadas, folhas, frutos, sobrou nada para comer. É quando isso acontece na vida da gente. E aí você olha para os quatro cantos e diz assim: mas eu fiz tudo sempre tão certinho, e isso aqui está acontecendo comigo? Ah, mas eu não queria. Ah, mas eu não lutei por isso. Ah, mas por que isso está acontecendo comigo? Aí começa a se vitimizar, sabe? A procurar culpados. Aí bota a culpa em todo mundo. Aí bota a culpa na mulher, bota a culpa no filho, bota a culpa na economia, reclama da política. Acho que tem que reclamar mesmo dessa daí. E reclama, e reclama, e reclama, e se lamenta, e se comisera, e se encaramuja. Se fecha. Morre. É a segunda consciência. É a consciência da morte. É a consciência de que a vida acabou. É a consciência de que o tempo bom já era. E agora você morreu. Aquilo que você chamava de vida passou. Porque o casamento que no começo era tão bom, passou uma tempestade e balançou ele. Ou através da infidelidade, ou através das brigas, ou através da dificuldade financeira. O casamento abalou e está destruído, está um bagaço. É porque o filho que você criou a vida inteira na igreja se desviou. E agora ele desviado, de repente ele começou a andar com um pessoal aí que começou a oferecer ele maconha, e depois da maconha cocaína. E agora o seu filho não está mais aqui. É aquela pessoa que, de repente, ela fez tudo certinho, mas chegou numa bela terça-feira no trabalho e a pessoa chamou ela e disse assim: vai lá no RH, querem falar com você. E aí disseram assim: olha, infelizmente, sei que você faz tudo certo, a culpa não é sua, mas nós vamos te dar uma oportunidade de procurar outro trabalho. É o dia em que até a pessoa que é reputada pela mais feliz, pela mais festeira, mais farrista, cai em si e descobre que está doente. E descobre que tudo que viveu até então não valeu a pena. A percepção da morte. E que a vida acabou. Que a praga passou. E que não sobrou nada. Essa sensação é extremamente fatalista para a gente. E faz muita gente padecer e sofrer. E viver como um zumbi, como um The Walking Dead. Gospel. Todas as semanas na igreja. Como gente morta. Sem perspectiva nenhuma de felicidade ou de vida. Acabou a minha vida, pastor. Ah, pastor, era tão bom antes. E o que sobra é o saudosismo. O que sobra são recordações. São fotos velhas, encardidas. E sabe o que é o pior disso? É que tem gente que não admite que isso aconteceu. E sustenta a postura. Fica firme. Aquele empresário que está com o coração em pandareco, porque todos os negócios deram para trás, mas ele não desprende uma lágrima dos olhos, está firme ali, para ninguém ver fraqueza nele, mas por dentro está um buraco imenso. É aquela mulher que vê que o casamento acabou, foi destruído, uma avalanche, uma praga, um tsunami, acabou tudo. Mas ela se maqueia,
passa o batom, recupera a postura, vai no salão, vem à igreja, como se nada tivesse acontecido. Maridinho de lado. O que aconteceu foi que durante o caminho eles brigaram a viagem inteira, mas passou daquela porta de vidro ali, sorrisos. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Brigou com o filho, brigou com a filha, esculhambou todo mundo em casa, desculpa a força da expressão. Tá tudo bom? Tá tudo ótimo. Tudo perfeito. O coração está destruído por dentro. Tem nada de felicidade ali, tem nada de vida ali. E ela só consegue dormir na base do Rivotril. E ela só consegue dormir na base do remédio controlado. E ela só consegue dormir depois de assistir muita televisão. Frustrada sexualmente. Frustrada na sua maternidade. Está só um buraco. Só um oco de mulher. Não tem mais nada por dentro. Mas tem gente que não admite nunca que isso aconteceu. O que é que a gente faz quando a percepção da morte se instala? O que é que a gente faz quando a percepção da praga se instalou no coração da gente? O que é que a gente faz quando aquilo que a gente chama de vida se tornou morte? Joel oferece uma alternativa fantástica para a gente. E está lá no livro dele mesmo, do profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. E ele diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Existe alternativa. Oh, glória! Desculpa, meus irmãos, mas não dá para fazer diferente. Existe um meio. Isso começa com sinceridade. Isso começa com sinceridade. Isso começa com o coração rasgado. Começa com a sensação de que a minha vida não está bem e eu tenho que admitir isso diante de Deus. E nós que compomos o panteão da fé, muitas vezes dizemos que fazemos isso porque a gente vem para a igreja. Mas existe um convite muito pessoal e específico aqui. Ele diz assim: rasga teu coração. E coração na Bíblia não tem a ver simplesmente com sentimento. Coração, principalmente no Antigo Testamento, tem a ver com a tua racionalidade, tem a ver com questionar isso que você tem então chamado de vida. Isso é vida. Rasga, abre, rompe, acabou, não é vida. Não é vida. Isso tem um senso de libertação, de você poder pensar fora da caixa, e você agora olhar para a sociedade inteira e dizer assim: que loucura é essa? Isso não é vida. Isso não é vida. Isso não é o que eu chamo de vida. E eu falo isso para vocês com alegria no coração e senso de libertação, porque Jesus Cristo me libertou. E eu vou explicar para vocês como Ele me libertou, principalmente nos últimos meses. A minha família tem um histórico com a agricultura de cerca de 200 anos. É uma dinastia de agricultores. E no dia 27 de outubro desse ano, isso acabou.
Aquilo que a minha família chamava de vida, Deus disse que não era. Embora eu lidasse com a vida natural, rotineiramente. Aquilo que a gente chamava de riqueza, e se você é como eu, que sofre de uma doença chamada matutice adquirida, você vai gostar da chuva e de sair na chuva. É porque tem gente que tem matutice congênita, né? Que é aquela pessoa que nasceu no interior. Eu já sofro de matutice adquirida. Já é uma outra doença, sabe? É uma coisa que você, no palavreado matuto, adquire quando você vai muito para o interior. E aí, meus irmãos, pense numa vida. Muito pé de alface, muita plantação de coentro, muito cheiro de cebolinho, muito cheiro de maracujá do mato, muito cheiro de gado, de cabra, muito balido de ovelha, muito canto de passarinho, muito céu azul, muita neblina na altura do seu joelho de manhã bem cedo. E Deus disse: está vendo isso que é tão bom? Não é vida. Isso pode ter uma capacidade de escravizar você, meu irmão, que você não tem ideia. E eu só tive total percepção de que aquilo não era vida. Eu só pude rasgar o meu coração quando aquilo foi rasgado de mim. E quem rasgou foi Deus. Ele arrancou aquilo da vida da família da gente. Ele arrancou. E a gente só sabe do tamanho da dor quando a gente tem noção de como aquilo estava aderido à tua pele, como estava grudado em você. E aí quando arranca, vem com couro, com tudo. Dói, machuca, faz você curvar. Mas saiu. O coração foi rasgado. E esse coração rasgado faz a gente se permitir sofrer na presença de Deus. Lamentar e chorar na presença de Deus. Existe um momento de sinceridade aqui. Meu querido, Deus nunca pediu de você uma oração com um vocabulário elevado. Mas Ele sempre pediu de você uma oração sincera. Então está na hora de rasgar esse coração diante de Deus e dizer assim: Deus, está doendo é aqui. Está doendo aqui. Deus está doendo, Deus, porque eu queria tanto que minha família estivesse aqui toda reunida. Deus está doendo, Deus, porque eu estou com tanto medo de quebrar, Deus, financeiramente. Deus está doendo, Deus, porque eu estou aqui morrendo de medo de que alguma coisa ruim aconteça com os meus pais. Deus está doendo. E essa dor toda serve para você ter uma avaliação completa do que você chama de vida. Do qual tem sido o seu projeto de vida até aqui. Quais são os valores que você tem carregado até aqui. A percepção da morte nos faz enxergar a vida que nós levávamos e ao mesmo tempo nos faz perceber o caminho para onde nós estávamos indo, porque uma coisa é certa e clara: absolutamente todas as coisas nesse mundo são efêmeras, são passageiras. A palavra de Deus diz: o mundo passa, tudo no mundo passa. E aí de repente eu me vejo na sala da casa da minha irmã, junto com a minha esposa, aquela ali, linda, que ela não gosta que eu diga isso dela na frente de todo mundo, me perdoe, mas eu só consigo olhar para você e achar linda. Eu me vejo lá na sala da casa da minha irmã, a minha família toda reunida,
E o texto que a minha mãe traz como meditação é esse. É esse daqui. É o livro de Joel. E eu tive a oportunidade de ver minha família inteira chorar naquela noite. Dos olhos marejados, do coração rasgado diante de Deus, de lágrimas amargas serem derramadas na presença de Deus. Porque havia uma percepção muito clara de finitude e de morte. Morreu o projeto de vida. Morreu aquilo que era tradição familiar. Morreu aquilo que era a renda da família. E lá em casa éramos todos nós envolvidos com isso. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, minha irmã advogada, mas também envolvida na empresa, meu irmão técnico em informática também envolvido na empresa, todo mundo na sua área, todo mundo atuando, todo mundo ganhando o seu dinheiro, o meu pai na gestão geral da empresa, o diretor geral da empresa, e tudo certo. E Deus arranca isso da gente. Ele não podia ter feito nada melhor. Ele não podia ter feito nada melhor. Que pobreza libertadora! Que coisa boa! Foi ver e experimentar na pele aquilo que a Bíblia diz: a minha graça te basta. Aquela sensação de deserto, aquela sensação de que o maná vai cair, e o povo de Israel tinha esquecido isso, e vivia das festas, e vivia simplesmente das riquezas, esquecendo a perspectiva do deserto, de que toda a provisão vem do alto, de que você pode ser o empresário de maior sucesso, de que você pode ter feito o melhor concurso público, de que você pode ser a pessoa com os valores mais arraigados, de que você pode ser aquela pessoa que tem uma fé implacável, uma coragem de ferro, mas toda a provisão vem do alto. E Deus coloca isso no coração da gente. E Deus coloca isso no coração da gente por uma razão clara, porque nenhuma experiência merece ser chamada de vida se não envolver o nosso Deus e se ocupar o lugar dele como o Senhor das nossas vidas. Não merece ser chamada de vida. Você não pode, meu querido, minha querida, ter amizade com Deus e amizade com o pecado. Isso não pode acontecer com você. No entanto, na nossa lógica linear, antiparadoxalista, eu vou explicar isso, a morte é o fim. Nós seguimos essa lógica meritocrática de que você nasce, cresce, se reproduz e morre. Acabou. Só que o nosso Deus, aleluia, o nosso Deus é o Deus da ressurreição. É o nosso Deus, é o Deus da ressurreição. E preste atenção, o versículo inicial que nós lemos: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí você diz assim: eu queria tanto que isso acontecesse comigo, Letinho. Eu queria muito que isso acontecesse comigo, Letinho. Que coisa boa, Letinho. Eu queria que esse espírito fosse derramado. Quando é que isso daí vai se cumprir? Quando é que isso aí vai acontecer? Deixa eu dizer isso para você. Já aconteceu, meu querido. Já veio e já chegou. Abre a tua Bíblia comigo. Agora lá em Atos, no capítulo 2. Isso não é uma verdade futurista, não é uma coisa que vai acontecer depois, é uma coisa que aconteceu, o Espírito foi derramado, isso aconteceu no dia da festa da colheita.
festejada por aqueles que não tinham colheita nenhuma. Os apóstolos. Gente triste, encaramujada, que estava fechado num cenáculo com medo de ser pego. Vivendo assim uma sensação de instabilidade, de que pode ser que a qualquer momento uma guarnição do Império Romano rompa essas portas e leve todo mundo, e mate todo mundo como matou Jesus. No entanto, no dia da festa da colheita, aqueles que não tinham colheita, colheram, porque a colheita foi dada por Deus. E a verdadeira colheita foi dada por Deus, porque a verdadeira vida foi dada por Deus. Atos, capítulo 2, dos versos 16 até o 24, diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. É naquele dia, é Pedro que está falando. Diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquo. Preste atenção nesse versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. O nosso Deus é o Deus da ressurreição. Não existe lógica linear na existência cristã. Existe a lógica da ressurreição. Existe a lógica de que as coisas, elas podem mudar e mudar para a vida verdadeira. E o que morreu em você, na verdade, não foi a sua vida verdadeira, mas o que Deus matou na sua vida foi aquilo que você chamava de vida e que você não podia ter chamado de vida. Porque aquilo que era bênção se tornou maldição. No entanto, aquilo que era maldição, a morte, se tornou bênção. Bênção para você ter a oportunidade de rasgar o teu coração, experimentar do caráter de Deus, experimentar do caráter de Deus que é bom, que é tardio em irar-se, experimentar dessa vida nova e dessa nova percepção da realidade, de que há algo que pode ser chamado de vida e vida em abundância. E quando Jesus fala de vida em abundância aqui, ele não está usando a palavra bios, ele está usando a palavra zoe, é pulsação vital, é entusiasmo, é alegria, é vontade de estar vivo, é ver a vida. E na vida saber o que equivale à vida, e saber pelo que vale lutar, pelo que vale se alegrar e pelo que vale se entristecer. E se hoje seu coração, meu querido, está em pandareco e quebrado pelo pecado, pela ausência de Deus, entenda que essa presença de Deus na nossa vida não significa somente um juízo punitivo, mas significa, sobre todas as coisas, colocar as coisas nos seus devidos lugares, colocar nossa existência em ordem. Significa que amanhã você vai ter que acordar, tomar um bom banho, ir trabalhar,
Quem sabe preparar o café da família, depois ir às compras. Você vai retomar a sua atividade rotineira, mas com a perspectiva correta de que a vida verdadeira não consiste nas circunstâncias, nas pessoas, nas coisas, nas posses. Está aqui. E esse Jesus Cristo, que a morte não pôde conter. Presta atenção nisso. A morte não pôde conter. A morte não teve condições, poderes, forças para manter Jesus morto. Esse Jesus de ressurreição quer fazer, meu querido, você ressuscitar com Ele. E aí você vai dizer para mim assim: ah, Letinho, mas eu nasci de novo, eu tive uma experiência com Deus. Mas a nossa experiência de fé, ela se dá na topografia da vida. E tem gente que eu conheço que hoje está com a fé lá embaixo, precisando de um choque na existência, porque regrediu até a primeira consciência da zona de conforto. E está buscando, assim, todas as coisas, menos Deus. Está vindo para a igreja todo domingo, mas não tem buscado a Deus. Está vazio por dentro, meu querido, minha querida. Jesus Cristo te convida hoje, nessa manhã, a voltar à pureza da sua fé inicial. Aquele primeiro amor, aquela leitura da Bíblia gostosa, que fazia você muitas vezes corar de vergonha e verter lágrimas. Aquela existência gostosa que você podia abraçar os seus irmãos aqui, sem medo, sem nenhum tipo de constrangimento. Porque essa mesma palavra engloba todo mundo. Ela diz assim: é sobre toda a carne. E se você for procurar em outra tradução, e lá na essência, vai dizer assim: é para todos os povos. É para o que pode e para o que não pode, é para o monarca e para o plebeu. É para quem tem e quem não tem. É para quem era viciado em drogas e para aquele que foi criado na igreja. É para aquele que tem um chamado missionário, é para aquele que tem um chamado pastoral, é para aquele que tem um chamado de todos os tipos. E tem lugar para todo mundo, e tem chamado para todo mundo. Esse Espírito Santo que agrega a igreja, que une a igreja, quer te convidar hoje, nessa manhã, a pensar nessa perspectiva, meu querido. E abrir o teu coração, rasgar o teu coração e fazer você ir lá pedir perdão, acabar com a arrogância, acabar com a soberba. E a gente se traveste de arrogância, se veste de soberba quando a gente se sente ferido. E esse não é o caminho. Porque a Bíblia fala assim: olha, ninguém está excluído, nem servo, nem serva. E antigamente o povo judeu categorizava, e nós seres humanos categorizamos e subcategorizamos pessoas. E a Bíblia diz: é para todo mundo. É tempo de beijar a tua mulher apaixonadamente, depois de 39 anos de casado e muito desgaste, e dizer assim: eu ainda te amo, minha namoradinha. Isso não é nosso, isso é derramado do Espírito, isso é obra de Deus, o mérito é dele, é feito por ele, é a operação dele, é vontade implacável dele. É você poder, depois de tantos anos sem falar com alguém da sua família, poder dizer assim: vamos se acertar, não vamos promover um armistício não, vamos promover a paz. É você olhar hoje para o teu filho adolescente e dizer assim: filho, você já percebeu que o teu pai não é perfeito, que tua mãe não é perfeita, mas a gente precisa estar junto, filho. É para todo mundo, é para a união, é para a congregação da Igreja de Cristo, é para que o Evangelho seja pregado. Consciência agora que se instala, por último, e aqui eu vou finalizando.
é a consciência do existir pelo Espírito. E o que é esse Espírito? O meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Do que é que Jesus está falando aqui? Senão dessa essência viva de Deus que habita o nosso coração e que é uma consciência tão forte que ela se torna preponderante nas nossas vidas e guia a nossa existência a ponto das pessoas conseguirem enxergar com clareza, mesmo sem palavras, uma conexão clara entre o teu coração e o céu. Em outras palavras, é quando as pessoas conseguem enxergar o céu em você, reino de Deus na tua vida. É isso. É isso. E com que objetivo? Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Fé, avivamento, não é uma experiência, simplesmente. Não é uma habilidade adquirida. Avivamento, fé, tem um propósito muito claro, que é sobre todas as coisas, agradar a Deus, glorificando a Ele, satisfazendo a vontade dEle nessa terra. E que vontade é essa? Amar. É amar, mas é amar do jeito de Deus. Não é simplesmente o amor pelo amor. Ah, eu amo, mas tem que amar no conceito de Deus. Mas aí você vai dizer para mim, eu não consigo. E é por isso que Deus colocou o Espírito Santo em você. É porque a gente não consegue. Porque nós não temos recursos, não tem capital de giro, não tem. Deus instala o Espírito Santo em você, para que a gente consiga, e é exatamente por isso que a gente tem que estar em tanta consonância com esse Espírito, em tanta oração, em tanta leitura da palavra, dizendo assim, me dá mais desse Espírito, Deus, me dá mais desse Espírito, Pai, porque sem Ele eu morro. E sem esse Espírito, e Espírito no grego é relacionado ao ar, e é exatamente isso, é que na ausência desse Espírito, eu morro, eu não respiro. Você pode viver, meu querido, sem sua empresa. Você pode viver, meu querido, sem muitas coisas nesse mundo. E a sensação de ausência muitas vezes vai trazer somente o seguinte: a ranhura na sua imagem. Talvez você não possa comprar mais uma roupa tão cara. Talvez você não possa mais trocar de carro. Talvez você tenha que se mudar para um lugar mais humilde. E que bom que isso aconteça, não faz mal nenhum. Estou desejando isso a ninguém, em nome de Jesus. Mas, meu querido, se a vida da gente depende dessas outras coisas que ocupam o campo das secundariedades e nunca vão ocupar o campo das essencialidades, a gente nunca vai descobrir esse Espírito Santo. O ar que a gente respira é o nosso Deus. É o Espírito. É o que está por dentro. É o que faz a gente metabolizar. É o que é necessário. E sem ele não há vida. É o Espírito. Sem ele, você é símbolo que retine. É a casca. É o invólucro. É o corpo. Mas não é a vida. Com o Espírito você é a vida. E às vezes para esse Espírito vir, muitas coisas têm que sair. E Deus vai tirar muitas coisas do coração da gente para esse Espírito vir. E Ele não faz isso por crueldade, ou porque Deus está mal intencionado. É porque Ele te ama. Ele quer arrancar de você aquilo que não pertence a Ele, para colocar dentro do teu coração aquilo que é essencial à vida. Quanta coisa, meu querido, está aí dentro de você que precisa sair. Quanta coisa, minha querida, tem que sair de dentro de você para que esse Espírito Santo seja pleno. Quanta vaidade, não é? Quanta arrogância, quantos valores materiais, quantos sensos de moralidade tortos, quanto hedonismo tem que sair de dentro da gente para a gente
entender essa vontade de Deus. É tempo, viu? Deus te trouxe aqui nessa manhã, no dia do Senhor. É engraçado porque Joel fala do dia do Senhor. Dia do julgamento. Um dia de domingo. Aquele dia que nós cristãos chamamos também de dia do Senhor. E Deus traz você aqui hoje para pensar exatamente nisso. É tempo, viu? De rasgar o coração, de pensar fora da caixa, de se permitir sofrer diante de Deus, de se perdoar, de refazer, de avivar. É tempo, viu? É um convite de Deus. E a esse convite eu quero só convidar você a orar agora. Queria muito orar por você. Diante de Deus. Oh Deus, tanta gente cansada, Pai. Tanta gente angustiada, Deus, por tá achando que vida é o que ele está vivendo até aqui. Tanta gente afastada do Senhor, embora está vindo para a igreja todo domingo, Deus. Tem tanta gente frustrada, Pai. Tanta gente brigada. Tanta família desfeita, embora morando no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, na mesma casa. Oh Deus, tem misericórdia da gente, Deus. Porque sem a tua intervenção a gente não tem nada. Sem o teu Espírito Santo que nos dá vida, a gente está morto, Deus. Porque sem essa presença que nos dá a noção clara, Pai, da razão do existir, que é cumprir a tua vontade, que é glorificar o teu nome, a gente está morto. E o pior, a gente está morto sem saber que está morto. A gente está iludido na nossa morte, jurando que está vivo e jurando que é feliz. Ô Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da gente, Deus. E ajuda a gente a rasgar o coração, a mente, a repensar a vida, todo o estilo de vida, todas as nuances, todos os valores, e te encontrar pela primeira vez, ou te reencontrar, Pai. Voltar para os teus caminhos, resgatar a pureza da fé, se desarmar, se fragilizar para o Senhor, se abrir para o Senhor, baixar a guarda. A gente precisa tanto disso, Deus. Nos abençoa, Pai. Trabalha as nossas vidas, Deus. Rompe grilhões do inferno, Pai. Muda o nosso ser. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido.